Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Fred, Guerra, o pessoal está me ouvindo bem? Esse joinha é porque sim, né? Massa, beleza, beleza. Vamos aguardar um minuto aí, enquanto o pessoal está entrando. Opa! Enquanto o pessoal está entrando, para a gente começar. Luiz Gabriel, meu caro, tá na área. Entrando aí. Ver se eu conheço a galera. Tô vendo. Assista, é uma boa. É um bom programa para uma manhã de feriado. Se é que isso faz muita diferença nesses tempos, né? Ser feriado ou não. Um abraço para André Sintra, rubro-negro, o Ami, rubro-negro carioca, né? Vamos lá, mais um pouquinho aí para a gente começar. O tema da aula de hoje vai ser fontes da norma jurídica processual, tal como está aí fixado no comentário que eu coloquei. É um tema que me é muito caro e especialmente interessante e importante para os tempos que nós estamos vivendo. Acho que vocês vão perceber isso. Pessoal do Ceará, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, Mato Grosso, uma galera aí, uma galera entrando. Maceió, cidade muito querida, gosto bastante. Rio Grande do Sul, uma galera entrando aí. Piauí, Goiás, Paraná, será que bate aí hoje os 27 estados da federação? Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso já tinha falado, Brasília, Rio Grande do Norte, Baiana, minha cara. É isso, Espírito Santo. É isso. Muita gente, eu vou falando aí ó, à medida que a aula vai avançando, começar um pouco, né? Vejam, meus caros, o tema de hoje é um tema dos mais importantes, pelo menos na minha visão, que é o tema sobre as fontes das normas jurídicas processuais. Percebam que se você quer estudar processo, portanto quer estudar o direito processual, você precisa saber de onde o direito processual emana. Porque se você entende e todo mundo entende que direito é um conjunto de normas jurídicas, isso numa definição bem singela, se o direito é um conjunto de normas jurídicas, é preciso saber de onde essas normas jurídicas vêm. Então, se o direito processual é um conjunto de normas jurídicas, é preciso saber de onde essas normas jurídicas processuais emanam, de onde elas vêm. Por isso que é um tema fundamental. Quem quer compreender direito processual tem de saber de onde o direito processual vem. Muitos estados aí, o pessoal se manifestando, Paraná, Espírito Santo, aqui da Bahia. Maravilha, vai ser uma live nacional. Esse tema das fontes do direito processual é um tema que vem sendo objeto das minhas preocupações aqui no meu grupo de pesquisa na Federal da Bahia já há muito tempo. Eu já venho, não só eu mesmo estudando, como desenvolvendo estudos com os meus orientandos sobre esse assunto há bastante tempo. E para começar a apresentar a tipologia das normas, ou tipologia das fontes das normas processuais, que eu entendo a mais adequada, eu queria estabelecer com vocês, para quem estiver assistindo e anotando, 3 premissas.
São três premissas do meu raciocínio que me parecem importantes para que vocês possam compreender aonde eu quero chegar. Cíntia, minha querida, colega da UFBA, professora da UFBA, juíza federal, professora de processo civil, está aqui me assistindo, o que aumenta bastante a minha responsabilidade. Veja, são três premissas. A primeira premissa é uma premissa bem clichê, bem óbvia, mas que é importante, que vocês têm que deixar claro, ou ficar com isso claro na mente, de que uma coisa é norma jurídica, outra coisa é texto jurídico. O texto normativo não se confunde com a norma jurídica. O texto normativo é aquilo que nós interpretamos e da nossa interpretação de um texto normativo se produz a norma. A norma é o sentido que a gente dá ao texto. Então, a lei, ela não é uma norma. A lei é uma fonte de norma. Ao interpretar a lei, ao interpretar os textos legais, deles nós extraímos normas jurídicas. Então, norma é o resultado da interpretação e não o objeto da interpretação. Quer dizer, eu interpreto textos normativos, eu interpreto fatos, eu interpreto condutas, mas o mais importante aqui é interpretar os textos normativos e da interpretação dos fatos, da interpretação das condutas, da interpretação dos textos normativos, nós podemos extrair normas. Então, texto é uma coisa, norma jurídica é outra. A segunda premissa é a de que o direito processual ele é resultado de uma pluralidade de fontes. Isso é muito importante, é a segunda premissa. Há diversas fontes do direito processual que se combinam, cada qual com o seu espaço de normatividade, compreendendo o espaço de normatividade como o espaço dentro do qual aquela norma atua. Quer dizer, nem todas as fontes de norma processual podem produzir qualquer norma processual. Há normas processuais que somente podem ser produzidas por essa ou por aquela fonte. Mas o certo é que há uma pluralidade de fontes da norma processual, fontes essas que se combinam, cada qual com seu espaço de normatividade, e que juntas, harmonicamente, né, é preciso interpretar as fontes harmonicamente, produzem o direito processual civil no Brasil. Então essa é a segunda premissa, a pluralidade de fontes. E a terceira premissa, que me parece também muito importante para compreender o sistema das fontes do direito processual, é o artigo 926 do CPC. Porque o artigo 926 do CPC, que embora esteja no CPC, é fonte de norma geral, de norma aplicável a todo ordenamento jurídico brasileiro, portanto é fonte daquilo que a gente chama de sobredireito, porque é um direito que regula as outras partes do direito positivo. Então, o artigo 926, ele impõe aos tribunais o chamado dever de integridade. E uma das dimensões do dever de integridade, do dever de, ao aplicar o direito, ao compreender e aplicar o direito, permanecer íntegro, respeitar a integridade do direito, uma das dimensões da integridade do direito é exatamente a necessidade de você observar a pluralidade de fontes do direito e harmonizá-las. É você compreender que a fonte do direito processual não é apenas o CPC, por exemplo. É você integrar, daí a integridade, é você integrar o CPC com outras fontes, como os regimentos, como os tratados internacionais, como a Constituição. Ou seja, é você estabelecer um diálogo harmônico entre as diversas fontes do direito. Então, respeitar a integridade é também observar, porque não é só isso, é também observar a pluralidade de fontes e a necessidade de combiná-las, de harmonizá-las, de colocá-las em contato e em diálogo. Isso é muito importante para quando a gente estuda direito processual. Eu já disse isso e digo isso muitas vezes. Nas aulas e em algumas palestras que eu faço, que o sujeito que quer saber direito processual, ele não pode saber só o CPC. Pode ser uma lição clichê, uma lição óbvia,
Mas é muito importante. Saber direito processual é saber compreender as diversas fontes de onde emana o direito processual, o espaço de normatividade de cada uma delas, qual o papel que cada uma delas assume no ordenamento. Pois bem, estabelecidas essas três premissas para a teoria das fontes do direito processual, eu já posso antecipar o seguinte. Eu entendo que há 10 fontes do direito processual no Brasil. 10. É muito importante porque, de um modo geral, os livros de processo não trabalham dessa forma. De um modo geral, eles têm uma perspectiva mais singela da quantidade de fontes do direito processual, o que me parece um equívoco, que eu vou tentar demonstrar agora. Só que quando eu dou essa aula, e agora que eu estou dando uma aula para tanta gente que está assistindo, eu gosto de fazer uma brincadeira. Que, na verdade, quando a gente vai estudar esse assunto, a gente tem que partir da premissa de que há 10 fontes do direito processual mais uma. 10 mais uma. Por que 10 mais uma? Vocês vão entender por quê. Porque há uma 11ª aí, que não é bem uma fonte do direito processual, e a gente vai ver aqui hoje, não é bem uma fonte do direito processual, mas ela tem que ser estudada no conjunto das fontes, porque ela ajuda a compreender, ela também é um lugar de onde você pode tirar elementos para compreender o direito processual. Por isso que eu fico brincando de 10 mais uma. 10 mais uma. Então vamos começar com as 10 que são efetivamente fontes do direito processual, porque delas emanam normas de direito processual, e depois vamos para essa mais uma, que vai ser o trecho final da minha aula. Pois bem, vamos começar. Vamos começar pelas mais simples e vamos avançando para as mais complexas. A mais simples é, evidentemente, a Constituição. A Constituição é uma fonte de normas processuais, isso é evidente, isso é indiscutível, isso é óbvio. E é uma fonte importante porque ela produz direitos fundamentais processuais, portanto, ela produz as normas, boa parte das normas fundamentais do direito processual brasileiro decorre da Constituição, devido processo legal, contraditório, juiz natural, motivação, duração razoável do processo. Todas são normas fundamentais do direito processual brasileiro que emanam da Constituição. Mas da Constituição também emanam normas importantes sobre competência jurisdicional. Então, por exemplo, toda a competência das grandes justiças, o grande corte constitucional que cria as 5 justiças brasileiras, a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Militar, a Eleitoral e a Trabalhista, esse grande corte é feito pela Constituição. Portanto, as normas principais sobre competência das justiças são normas constitucionais. Então vocês devem perceber que há normas constitucionais processuais muito importantes, sejam os direitos fundamentais processuais, sejam as normas relativas à competência. Além disso, as normas constitucionais elas servem de base de validade para todas as outras, né? Todas as demais normas processuais, todas as outras, se vinculam à norma constitucional, de modo que elas só serão válidas se compatíveis com os comandos constitucionais sobre o processo. Então há, portanto, uma posição hierárquica. E um ponto importante também, que precisa ser dito, é que vocês não devem achar que a Constituição, quando prevê normas processuais, ela só prevê princípios. Existem princípios e existem regras processuais constitucionais. A proibição de prova ilícita está na Constituição e é uma regra. A motivação está na Constituição e é uma regra. Então a Constituição ela produz normas processuais principiológicas e normas processuais que são regras. Então há regras constitucionais processuais, há princípios constitucionais processuais, todos constitucionais, todos hierarquicamente superiores às demais normas que emanam das outras inúmeras fontes do direito processual. Então isso é óbvio. Agora vamos para a segunda fonte, que também é muito simples. A segunda fonte é a lei federal. A lei federal pode produzir normas processuais, isso também é muito simples de ser compreendido, basta ver o CPC,
que é uma lei federal e que produz normas processuais. Isso decorre de uma previsão da Constituição, que é o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que diz que compete à União legislar sobre direito processual. Portanto, as leis federais produzem normas processuais federais, têm aptidão para produzir normas processuais federais. Isso é muito fácil de ser compreendido, não precisa de maiores considerações. Fica o registro de uma das 10. Olha quem está aqui, Pablo Stose, assistido, meu amigo. Beijo grande, viu? Beijo grande, que honra, que honra. Que honra estar você aqui. Fiquei até emocionado, vou até gaguejar o fato de você estar aqui. Beijo, meu querido. A terceira fonte das normas processuais, que não é muito lembrada, mas é muito importante, são os tratados internacionais. Tratados internacionais podem produzir normas processuais. Tratados internacionais podem produzir normas processuais. Basta para vocês perceberem que estudou processo penal, mais até do que processo civil, embora pudesse estudar também processo civil, tem que estudar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que tem uma boa parte de normas processuais. Existe um tratado internacional de Nova York que regula a pensão de alimentos, a ação de alimentos entre pessoas que estão em países diversos. É um tratado internacional que regula a competência, como é que se processa. Então há diversos tratados internacionais. O Mercosul, o Protocolo de Las Lenhas, regula a cooperação judiciária entre os países do Mercosul. O Tratado de Roma produz normas processuais para a União Europeia. Então você tem uma série de audiência de custódia, como o Luiz Gabriel aqui previu, que vem de tratado internacional. A proibição de prisão de depositário infiel é uma proibição que veio de tratado internacional, inclusive derrogando o CPC de 73, que previu a prisão de depositário infiel como uma medida. Inclusive a própria Constituição brasileira admite essa possibilidade, mas como esse tratado foi incorporado como norma constitucional, acabou suplantando. Então, os tratados cumprem um muito importante papel como fonte de norma processual, embora isso não seja muito trabalhado nos livros de processo. Então, isso é um ponto muito importante. A quarta fonte do direito processual são as medidas provisórias. As medidas provisórias. E aí, pode surgir... Saulo Matos está aí? Ô, meu amigo, aquele abraço, viu? Estou vendo você aí. Prazer em revê-lo. As medidas provisórias. As medidas provisórias, elas podem estranhar, porque se vocês forem ler a Constituição, e todo mundo conhece essa regra, lá no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, se diz que não é possível medida provisória em matéria processual. Está dito na Constituição. Então, se não é possível medida provisória em matéria processual, por que Fred está se referindo à medida provisória aqui nesse momento? Aqui é importante vocês perceberem o seguinte. Vanessinha, beijo, minha querida. Aqui é importante vocês perceberem o seguinte. A medida provisória, ela não é admitida em direito com conteúdo de direito processual somente a partir de 2001. Até 2001, medida provisória poderia veicular matéria processual. E aí aconteceu um fenômeno curioso. As medidas provisórias editadas até 2001, até agosto de 2001, elas continuam em vigor até que o parlamento se manifeste sobre elas. É como se em setembro de 2001 o Congresso Nacional zerasse. Ele zerou a numeração das medidas provisórias naquele momento. As medidas provisórias até então, elas permaneceriam em vigor até ulterior manifestação pelo Congresso Nacional. E aí o que aconteceu? Há medidas provisórias anteriores a setembro de 2001 que envolvem matéria processual. Há uma, inclusive, muito importante, que é a medida provisória 2180-35 de 2001. 2180-35 de 2001. É uma medida provisória que, por exemplo, regulamenta o pedido de suspensão de segurança, que é um instrumento muito utilizado pelo poder público para combater decisões proferidas contra ele, decisões provisórias proferidas contra ele. Quem regulamenta
as regras que regulamentam o pedido de suspensão de segurança são regras que vieram dessa medida provisória que ainda está em vigor. Então ainda há medidas provisórias em vigor em matéria processual, como essa que eu dei, 2180-35, que mudou a lei que cuida das cautelares contra o poder público. A lei 8437, 8437 é a lei de 1992, depois eu me lembro o número e mando para vocês. É a lei de 92 que, no artigo 4º, regulamenta o pedido de suspensão de segurança pelo poder público, e esse regulamento veio da medida provisória 2180-35, como Pedrinho Alencar pediu para eu dar um exemplo, eis o exemplo. Agora vamos para a quinta fonte do direito processual. Essa muito polêmica, certamente muitos de vocês não vão. Ó quem está aí, Iranzinho, meu querido. Beijo, que bom você estar aqui. 2180-35, a medida provisória. Aí vocês vão ver nessa medida provisória várias mudanças, vários aspectos de direito processual. Essa medida provisória é interessante porque ela gerou um livro. Tem um livro de Cássio Scarpinella Bueno, chamado Poder Público em Juízo, um livro muito conhecido daquela época, que era um livro para comentar essa medida provisória. Porque essa medida provisória estabelecia uma série de regras. Sobre o poder público em juízo. Mouta, meu querido. Pô, muita gente importante aqui, já vi Pedro Nogueira aqui entrando, muito processualista conhecidíssimo. Assim vocês me deixam nervoso. Não façam muitas perguntas para não expor. Então, para não expor meu desconhecimento público. Hoje, 6 da tarde, eu terei uma outra live com Adriano Caldeira, professor da Universidade Mackenzie, no perfil dele, para falar sobre processo e ciência, direito processual e ciência. Essa hoje aqui é no meu perfil de agora e é sobre fonte da norma processual. Vamos lá. A quinta fonte do direito processual que merece registro, muito polêmica, são as leis estaduais. As leis estaduais. Veja, a Constituição, quando fala das leis estaduais em matéria de processo, ela se refere em 3 momentos. No artigo 24, inciso 10, ela diz que as leis estaduais podem regular o processo dos juizados especiais. Então, o processo dos respectivos juizados especiais pode ser regulado por lei estadual. 24, inciso 10. No artigo 24, inciso 11, o Constituinte diz que a lei estadual pode legislar sobre procedimento em matéria processual. Não fala em processo, fala em procedimento em matéria processual. O que é isso? Em que medida procedimento se difere de processo? Daqui a pouco eu falo. E a terceira previsão é no artigo 125, parágrafo 2º, quando cuida dos tribunais de justiça, e que a Constituição diz que leis estaduais regularão o processo de controle concentrado de constitucionalidade nos estados. Então, a ADIM nos estados, que é um ADIM contra a lei municipal, por exemplo, pode ter o seu procedimento regulado por lei estadual. Então, imagine que um bloco normativo sobre processo de jurisdição constitucional concentrada no plano estadual pode ser integralmente regulado por lei estadual. Então, das 3 previsões, 2 dão amplos poderes à lei estadual. Lei estadual pode regular o processo da jurisdição constitucional concentrada, o processo dos juizados especiais, então amplos poderes aqui, dos respectivos juizados especiais, e aí vem o terceiro. O terceiro, a Adonis também está aqui? Parece que a Adonis está aqui também. O terceiro, Canadá presente. Pô, tem gente do Canadá, que beleza. Já a terceira, que é a do inciso 11 do 24, que fala em procedimentos em matéria processual, essa é a mais complicada. Porque, de um modo geral, o que as pessoas fazem? Elas vão para o artigo 22, que eu mencionei há pouco, que se refere à competência da União para direito processual, competência exclusiva da União, e vão para o 24, quando o 24 se refere a procedimentos em matéria processual para os estados, dizem o seguinte: cabe à União legislar sobre processo e cabe ao Estado legislar sobre procedimento. É isso que as pessoas dizem. E aí cabe a você saber a diferença de processo e procedimento.
E as tentativas para distinguir processo e procedimento são, no meu modo de ver, todas elas falhas. Todas elas falham. Todas elas partem de um pressuposto de que processo se distingue de procedimento. Porque se parte do pressuposto de que procedimento é só a arrumação dos atos. Processo seria essa arrumação dos atos, essa organização dos atos, animado pela existência de contraditório. Como se pudesse haver procedimento sem contraditório. Como se pudesse haver no Brasil algum tipo de organização de atos para exercício do poder, que é o procedimento, que essa organização não tivesse contraditório, portanto não fosse processo. Para quem pensa assim, processo é uma espécie de procedimento com contraditório. E quando a Constituição se refere só a procedimento, seria um tipo de... seria só para regrar sobre determinados aspectos da organização dos atos. Essa visão me parece uma visão antiga sobre o processo, uma visão pré-Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 ela deixou claro que também o processo administrativo tem que ter contraditório. Porque rigorosamente não há processo no Brasil, portanto não há exercício de poder, não há método de exercício de poder no Brasil que possa ser exercido sem contraditório. Não há. Não há. Então, quando a Constituição se refere à competência dos Estados e se refere a procedimento, ela permanece nesse ponto com uma distinção que ela mesma, a Constituição, já não adota mais, porque no artigo 5º, quando fala dos direitos fundamentais, ela diz que o processo administrativo também tem que ter contraditório. Essa ideia de que havia procedimento e havia processo era uma ideia pré-88 para justificar o processo administrativo. Porque até 88 o processo administrativo, e lembre-se que vivíamos numa ditadura, o processo administrativo ele não tinha as mesmas garantias do processo jurisdicional. Não tinha contraditório, não se falava em devido processo legal administrativo naquela época. Com a Constituição isso acabou. Então com a Constituição, do meu modo de ver, não há mais por que você fazer essa distinção. Todo processo é procedimento e todo procedimento é processo. Processo e procedimento são sinônimos. E aí vem a pergunta, qual é o papel dos Estados, então, em legislar sobre processo? Me parece que os Estados podem legislar sobre processo para atender às suas peculiaridades, quer dizer, o processo relativo às justiças estaduais pode ser legislado complementarmente ao padrão federal. A União estabelece as normas gerais e o CPC estabelece as normas, o padrão geral do processo brasileiro, assim como outras leis podem estabelecer, e as leis estaduais podem completar. Por exemplo, lei estadual pode regular a cooperação judiciária entre os juízes estaduais. A cooperação judiciária tem o seu padrão previsto no CPC. Lei estadual pode regulamentar isso. Lei estadual pode criar hipóteses de intervenção de entes públicos estaduais no processo. Assim como tem lei federal que regula a intervenção de entes públicos federais no processo, lei estadual pode regular a intervenção de entes públicos estaduais no respectivo processo. É como se você pegasse a Lei Federal 9469, Lei Federal 9469 de 97, que é uma lei que regula a intervenção de entes públicos federais em juízo, 9469 de 97, e pudesse criar uma lei estadual nesse sentido. Evidentemente paralela, né? Simétrica, aplicada ao respectivo ente estadual. E sem falar nas leis estaduais que podem disciplinar, conforme eu disse, os processos de controle concentrado no âmbito estadual. Conforme eu disse. Aqui eu recomendo a leitura, meus caros, do livro da professora Paula Sarno Braga, professora da UFLA, me orientando, a tese de doutorado dela, que é uma tese que explica isso, normas de processo e normas de procedimento, a definição da competência estadual em matéria processual. Ela aborda isso longamente. É uma tese publicada pela editora Juspodium, uma tese muito importante, já muito referida, e que desenvolveu essas ideias muito bem. Da banca de Paula estavam Gilmar Mendes e Teori Zavascki, o finado Teori Zavascki, ambos ministros do Supremo, que ficaram muito impressionados com essa argumentação de Paula. Então eu recomendo vivamente. Queria dizer que tudo isso que eu estou falando aqui está no capítulo 2 do volume 1 do meu curso, que é o volume de capa vermelha, que é o capítulo que cuida da norma processual e tem um item dedicado às fontes da norma processual. É esse item que eu estou aqui com vocês, conversando agora com vocês. Está tudo desenvolvido lá.
Esses exemplos todos estão lá. Na verdade, eu estou aqui resumindo o que eu apresentei nesse capítulo, nesse projeto da editora Juspod, que é o projeto Estude com o Autor, né? Então o autor vai explicando o que escreveu e guiando a leitura, no caso a leitura aqui minha, do capítulo 2 do volume 1 do meu curso, aquele de capa vermelha. Pois bem, vamos agora à sexta fonte de norma processual. Os precedentes. Até me perguntaram, Gustavo Lambego, Gustavo, meu querido, aquele abraço, meu ex-orientando também. Gustavo me perguntou, professor, os precedentes também são fonte de norma processual? Evidentemente. Evidentemente, sim. Não há dúvida. O que não faltam são precedentes em matéria processual. Vocês que estudam processo, veem o tempo todo precedentes obrigatórios do STJ e do Supremo em matéria processual. Ignorar o papel dos precedentes como fonte de norma, hoje, é cometer um auto-engano. Isso é um erro que eu particularmente reputo um erro muito grave. Muito grave. Então, qualquer teoria das fontes, hoje, teoria das fontes para o nosso direito positivo, qualquer teoria das fontes para o nosso direito positivo, deve conter os precedentes como fonte de norma processual. E isso é hoje pouco mais do que evidente. E aqui faço uma homenagem ao meu amigo Marinoni, que gosta dessa expressão um pouco mais do que evidente. Repetindo aqui, Priscilinha, minha querida, você que está aqui, repetindo o livro de Paula, Norma de Processo e Norma de Procedimento. É o nome do livro de Paula, Norma de Processo e Norma de Procedimento. O livro de Paula Sarno, publicado pela editora Juspodium. Pois bem, a sétima fonte de norma processual, também é uma fonte hoje muito difundida, são os negócios processuais. Eu já fiz até uma live sobre isso com o professor Cabral, tem muita coisa escrita sobre isso. Acho que todos vocês hoje já concordam. Os negócios processuais produzem normas processuais. São normas processuais convencionais. E hoje cumprem um papel importantíssimo, tendo em vista a abertura do sistema. A negociação processual, prevista no artigo 190, conforme a gente já viu aqui numa live passada, todas as lives estão no YouTube, viu? No canal da editora. E essa minha live também fica 24 horas no Stories. Muita gente pergunta, fica aí o registro. Pois bem, os negócios processuais, portanto, são fontes de norma processual. A peculiaridade é que são fontes de norma processual produzida pelas partes, produzida pelos sujeitos. Então, são normas que se originam da autonomia da vontade. E elas cumprem o espaço de negociação, elas podem regular dentro dos espaços de negociação que o direito permite. Nós temos, ora, regras que limitam, como é o caso do foro de eleição, que só pode dizer respeito à competência territorial, mas tem regras de negociação muito amplas, como a do 190, que abre o sistema completamente para a negociação. Então não há como se falar hoje em negociação, em fonte de normas processuais, não há como se falar sem colocarmos os negócios processuais como uma dessas fontes, na lista aqui que eu estou dizendo, como sétima fonte das normas processuais. Luciano Souto, meu querido, aquele abraço forte para você. A oitava fonte é uma fonte muito importante, muito polêmica, que são as resoluções administrativas. As resoluções emanadas de entidades administrativas, o que parece uma coisa estranha. Professor, como é que uma autoridade administrativa pode produzir normas processuais? Pode. Há espaço para isso. Basta pensar o que nós estamos vivendo agora. Os prazos processuais em todo o território brasileiro foram suspensos por meio de uma resolução do CNJ. Então, ignorar o papel das resoluções do CNJ e algumas resoluções de tribunais na normatização do processo no Brasil é um equívoco. É claro que as resoluções elas têm um espaço de normatividade menor. Elas dizem respeito elas normatizam o processo naquilo que diz respeito à administração judiciária e que interfere também na política judiciária. Mas há um espaço. Vejam, meus caros, você tem resolução do CNJ regulando plantão judiciário.
E ao regular plantão judiciário, você regula a competência, o que o juiz pode e o que não pode fazer durante um plantão. Se pode ou não pode haver um ato executivo durante o plantão. Se pode ou não pode haver uma liminar durante o plantão. Isso não é norma processual? Claro que é. E é produto de resoluções do CNJ. Então é muito importante estudar hoje uma espécie de direito processual das resoluções. Muito importante. E o CNJ, cujo poder normativo já foi confirmado pelo Supremo, o CNJ está levando isso em consideração. Muito. Tem resoluções muito importantes. O próprio CPC remete a resoluções do CNJ, como normas de complementação do CPC. Complementação do cadastro de peritos, por exemplo, complementação do sistema de precedentes. Tudo isso, complementação do procedimento para apuração de demora irrazoável pelo juiz. Tudo isso compõe o sistema do direito processual brasileiro e não pode ser ignorado. E eu não vejo as pessoas dando muita bola para isso. Quer dizer, as pessoas na prática dão bola, porque todo mundo na prática observa as resoluções do CNJ, que tem uma efetividade como norma muito grande. Mas quando os estudiosos vão tratar do direito processual, não tratam do assunto. Não tratam, ignoram esse assunto. Isso me parece muito importante. Pois bem, chegamos à nona fonte do direito processual. A nona fonte do direito processual, e aqui meu amigo Beron lembra, a audiência de custódia. A audiência de custódia veio de norma administrativa. Muito bem lembrado, Beron. A nona fonte é o regimento interno dos tribunais. Aqui, a própria Constituição diz, no artigo 96, inciso 1, letra A, 96, inciso 1, letra A, a própria Constituição diz que cabe aos regimentos internos, cabe aos tribunais disciplinar sua atuação pelo seu regimento interno. Ou seja, a própria Constituição estabelece que os tribunais têm poder normativo para regular sua própria atuação. É claro que os regimentos internos não podem contrariar a lei, mas podem avançar em espaços que a lei deixa em aberto, assim como pode avançar para complementar a lei. O CPC tem mais de 20 remissões. O CPC tem mais de 20 remissões aos regimentos internos dos tribunais. Ou seja, o próprio CPC remete ao regimento interno uma disciplina complementar do direito processual brasileiro. Não por acaso, meu grande amigo Paulo Mendes de Oliveira, professor do IDP, acabou de publicar um livro, também publicado pela editora Juspodium, o Regimento Interno como Fonte de Normas Processuais. Regimento Interno como Fonte de Normas Processuais. Buril, meu querido, aquele abraço, meu querido Bubu. Ervalzinho também está aqui, um beijo grande. Paulo Mendes publicou Regimento Interno como Fonte de Normas Processuais, agora pela editora Juspodium, fruto do seu pós-doutorado aqui comigo. Eu o provoquei a fazer pós-doutorado comigo com esse tema. Eu queria que uma pessoa do talento dele pudesse explorar esse tema. E ele explorou muitíssimo bem. O livro dele me parece hoje um livro inafastável para quem queira compreender o direito processual dos regimentos, o espaço de normatividade que os regimentos internos possuem. Somente quem não advoga nos tribunais pode achar que regimento interno não é fonte de normas processuais. O regimento interno do Supremo, por exemplo, ele foi recepcionado pela Constituição como lei, porque até a Constituição de 88, o Supremo tinha essa competência equiparada à lei. Então tudo que está no regimento interno do Supremo, até 1988, é recepcionado como lei. É lei federal. E foi por isso, inclusive, que na ação penal do Mensalão, na 470, se admitiu embargos infringentes contra acórdão do STF naquele caso. E a previsão era o regimento interno do Supremo. E se disse o seguinte, o regimento interno do Supremo, como previa isso até 88, era lei, tinha natureza de lei, e era a base normativa para aquele recurso que foi acolhido pelo Supremo. Eu até sugiro que quem tiver interesse por isso, leia o voto de Celso de Mello nessa questão de ordem que surgiu no contexto da ação penal 470, no Supremo, em que ele faz todas essas considerações. Então, eu não consigo compreender como se pode estudar direito processual ignorando o papel normativo dos regimentos internos. Sugiro a leitura do livro de Paulo Mendes de Oliveira, um livro importantíssimo, importantíssimo.
Vejam o que está acontecendo agora. O Supremo, em abril desse ano, vocês sabem, por conta do regimento da pandemia, regulamentou a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Está tudo regulamentado no regimento interno. É a fonte hoje principal da sustentação oral do Supremo, que é um ato processual muito importante. Muito importante. Pois bem, vamos agora para a 10ª fonte da norma processual. Os costumes. Os costumes também podem cumprir um papel importante. Os costumes é uma coisa curiosa, né? Um direito processual consuetudinário. Sim, sim. A começar por uma obviedade. O nosso devido processo legal, que todo mundo invoca, tal, que está na Constituição brasileira, e que veio do final da Idade Média. Lá no final da Idade Média, devido processo legal era o devido processo legal consuetudinário. Não havia leis como nós temos hoje na final da Idade Média. O direito era um direito consuetudinário. E era esse direito consuetudinário que deveria ser observado para que o processo fosse devido. Então o direito processual, usando o devido processo legal como um grande exemplo, não um grande paradigma, nasceu o consuetudinário. Mas tudo bem, Fred, mas isso é só na Idade Média, agora não tem mais. Tem. O direito consuetudinário hoje, no processo, ele exerce vários papéis. Primeiro que ele ajuda a compreender, por exemplo, o artigo 75 do Código, que diz que as associações de fato têm representação processual. E lá está dito, as associações de fato serão representadas por aqueles que costumam falar por ela, por aqueles que costumam falar reger os seus bens. Então, práticas tradicionais, práticas costumeiras podem ajudar a compreender a representação processual, que aliás é feita pelos caciques das tribos. A tribo não é uma associação de fato, a tribo é um sujeito de direito autônomo. Mas quem as representa? Os caciques. Por quê? Porque tradicionalmente, isso se aquela comunidade tiver o cacique, mas é a tradição, é o costume daquela tribo que vai ser a fonte para determinar quem é a representação processual daquela tribo. Você não vai encontrar uma fonte de representação processual de uma tribo, na lei. Porque quem representa a tribo é aquele que tradicionalmente representa a tribo. Mas, para não usar apenas exemplos exóticos, veja o que acontece na Espanha. Na Espanha, a própria Constituição espanhola autoriza ou reconhece jurisdição a tribunais consuetudinários. Tribunais que foram forjados a partir de costumes desde a Idade Média, e a própria Constituição espanhola reconhece isso, como é o caso do Tribunal das Águas de Valência. Depois vocês pesquisam na internet. O Tribunal das Águas de Valência é um tribunal que existe há 1000 anos e julga questões relacionadas ao uso das águas de Valência, na Espanha, e todo ele o processo é costumeiro. Todo ele o processo costumeiro. Além disso, na arbitragem internacional, a grande norma das arbitragens internacionais são os costumes. São as práticas consolidadas e tidas como direito pelos operadores das arbitragens internacionais. Tanto que se fala hoje, percebam bem, meus caros, se fala hoje numa lex mercatória processual. Lex mercatória, você sabe que é um conjunto de regras costumeiras que regulam o comércio. Tradicionais. Hoje se fala numa lex mercatória processual. Por quê? Porque há determinados costumes nas práticas internacionais de arbitragem que são já tidas como fontes. Então, é muito importante. Aqui eu recomendo a leitura do livro sobre normas processuais consuetudinárias. Existe um livro sobre isso, de Marcos Seixas Souza, professor baiano também, foi meu orientando no doutorado. E aquilo que eu disse para vocês, o meu grupo de pesquisa vem pesquisando bastante sobre isso. Eu vou escolhendo os orientandos que conseguem produzir, avançar nos temas, e Marcos, que é um grande historiador do processo, do direito no modo geral e do processo no modo particular, topou essa parada e fez um livro tão importante, mas tão importante, percebam bem, meus caros, que no ano passado, tanto no auge do CPC, no ano passado esse livro ganhou o prêmio Calmon de Passos de melhor livro escrito por processualista brasileiro com menos de 40 anos. Do ano passado, quem ganhou foi esse livro de Marcos Seixas Souza, Normas Processuais Consuetudinárias, publicado pela editora Juspoli. E para terminar, portanto, apresentadas as 10 fontes da norma processual, né,
Eu disse no início da aula que haveria 10 fontes mais uma. Essa mais uma não é propriamente uma fonte do direito processual, mas é muito importante estudá-la no quadro das fontes do direito processual. Falo aqui do soft law. Soft law. O que é o soft law? Ou um direito soft, né? Um direito soft. Soft law é um termo que vem sendo utilizado, muito difundido, para referir, meus caros, a determinados documentos escritos por organizações respeitadas, entidades públicas ou privadas respeitadas. Documentos esses que consagram diretrizes interpretativas tidas como boas práticas, recomendadas, sugeridas. E a consolidação dessas sugestões, dessas diretrizes, dessas recomendações por entidades que possuem alto grau de respeitabilidade, entidades que são tidas como referência, a consolidação desses guias, verdadeiros guias, tem assumido um papel muito importante no direito processual. Essas diretrizes têm conteúdo normativo, mas não normativo jurídico, porque nem toda norma é jurídica. Pense nas normas religiosas, normas morais não são jurídicas. Normativos no sentido de serem prescritivos, prescrevem condutas tidas como corretas, tidas como adequadas. Você não tem como obrigá-la as pessoas a seguir. Mas essas prescrições, porque vêm de entidades, de associações, de organismos muito respeitados, acabam tendo uma força coercitiva muito grande. Acabam sendo simplesmente cumpridas, além de ajudarem a compreender outras regras. E aí regras de hard law, regras de direito positivo mesmo, que podem ser iluminadas por esses documentos de soft law. Então eu vou dar alguns exemplos de soft law para que vocês entendam. Alguns exemplos. Existe uma associação internacional de advogados chamada IBA, International Bar Association. A IBA produz diretrizes para, por exemplo, produção de provas em arbitragem. Diretrizes para verificar conflito de interesse entre árbitros e o caso. Essas diretrizes consolidam práticas internacionais muito difundidas, compreensões muito difundidas e tidas como boas práticas. Todo mundo adota, todo mundo usa isso como referência. Às vezes para você resolver um problema de imparcialidade do juiz estatal, você lendo as diretrizes da IBA sobre conflito de interesses, você pode se iluminar a sua mente e compreender que determinado comportamento do juiz é indevido. Compreender à luz dessa consolidação de práticas que foi feita pela IBA. Um outro exemplo, os códigos modelos. Os códigos modelos, eles cumprem um papel muito importante nesse sentido. Porque os códigos modelos são produzidos por entidades internacionais, associações intelectuais, cientistas, e servem como uma diretriz para a produção de leis internas. Vou dar um exemplo. Existe um código modelo de ética judicial para a Ibero-América, feito por poderes judiciários da Ibero-América. Esse código modelo, que é soft law, foi a base para a construção da resolução do CNJ, que é hard law no Brasil, a resolução do CNJ do Código de Ética Judicial. O Código de Ética Judicial brasileiro é um hard law, porque é resolução, a gente viu que é fonte da norma, inspirado num código modelo que é soft law, de modo que você pode tranquilamente interpretar o nosso Código de Ética Judicial à luz do código modelo. E o Código Modelo para a Ibero-América de Ética Judicial se inspirou naquilo que se chama no chamado Princípios de Bangalore. Sugiro que depois vocês acessem a internet e procurem Princípios de Bangalore. Inclusive tem até um texto em português comentado. Existe o Princípio de Bangalore comentado. Os Princípios de Bangalore, depois joga na internet, aparece rapidamente,
Eles consolidam, foi uma atuação da ONU para consolidar as boas práticas em tema de integridade e ética judicial. E esses princípios de Bangalore, que são incríveis, incríveis. Você lendo, você fica impressionado como a percepção da imparcialidade em outros lugares ajuda a gente a compreender a imparcialidade aqui no Brasil. Isso tudo é soft law. Agora, eu dei vários exemplos de soft law internacional, e de fato o direito internacional é o direito em que a ideia de soft law mais se desenvolveu. Veja que vários de vocês aqui me deram vários exemplos de soft law internacional, vários aqui ao longo das perguntas. Cabral, meu querido, aquele abraço, acabou de chegar. Mas há um exemplo de soft law processual no Brasil muito importante, que são as recomendações do CNJ. Não são as resoluções, são as recomendações do CNJ. As recomendações do CNJ cumprem um importantíssimo papel de soft law no Brasil. Veja que foi recomendação do CNJ que regulamentou, que recomendou, né, práticas como registro de união estável em cartório. Foi recomendação do CNJ que estimulou a cooperação judiciária no Brasil por ato concertado. Recomendação 38/2011 do CNJ. Então, como é que você hoje vai estudar direito processual ignorando esse fenômeno curiosíssimo que é o fenômeno do soft law para o processo? E veja que há também uma zona cinzenta interessante, que é a partir de que momento o que era soft law vira hard law porque virou costume. Tem isso também. Às vezes o soft law ele é tão forte, ele tem um ethos tão forte, que chega um determinado momento que ele, de tão adotado, de tão seguido, de tão compreendido como algo correto, algo bom, vira costume. E aí vira hard law. Vira lex mercatória processual, para usar essa metáfora hoje muito difundida. Então, percebam como hoje compreender o direito processual exige ter essa visão mais global, né? Mais panorâmica da coisa. Você não pode achar, não dá para você compreender, não dá para você fazer direito processual sem transitar por essas diversas fontes, estabelecendo os limites e as áreas de atuação de cada uma delas. É claro que o CNJ não pode fazer tudo por resolução, é claro que o tribunal não pode fazer tudo por regimento interno, é claro que você não pode admitir costume para qualquer coisa, enfim, é claro que cada fonte tem as suas limitações, isso é óbvio. Cabe agora ao processualista, cabe ao operador, cabe ao estudioso encontrar essas limitações, encontrar esses limites, né? Essas zonas de contato. Isso que é muito importante. Isso que é muito importante. Vejam, meus caros, tudo que eu falei está, como eu disse, nesse livro aqui, que é o volume 1 do meu curso, que inclusive hoje está em promoção, exatamente por conta dessa aula. O capítulo 2, itens sobre fontes da norma processual e o item sobre soft law. Queria dizer também que logo depois da minha live, a partir das 10 horas, começa o projeto Mulheres no Processo, perfil @Mulheres no Processo, com a primeira live desse projeto, que é um projeto muito interessante de participação das mulheres no direito processual, algo que se consolidou, né? Por diversas frentes. Você tem o Mulheres no Processo, que é um projeto do IBDP, você tem as Processualistas, que é um projeto autônomo das meninas do Rio, hoje já espalhado para outros processualistas do Brasil. Então essas áreas de atuação que mostram o papel e a importância, o tirocínio que as mulheres têm em direito processual no Brasil é muito importante. Logo depois aqui, no perfil Mulheres no Processo, aqui no Instagram. Não por acaso hoje, inclusive, aqui foi por acaso mesmo, eu acabei citando como uma das referências da minha aula de hoje o livro de Paula Sarno Braga, uma grande processualista, professora da UFBA, minha ex-orientanda e hoje um talento. Escreve até comigo os volumes 2 e 5 do meu curso. Essa live vai para o Stories, 24 horas, depois vai para o YouTube como todas as outras. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê segunda, tem uma nova live sobre produção antecipada de prova. Hoje de noite, com Adriano Caldeira, Direito Processual e Ciência. E amanhã, 11 horas, eu sou convidado do professor Daniel Assunção, no perfil dele. Vamos conversar amanhã sobre impenhorabilidades.
Então tem hoje 6 horas, amanhã 11 horas, dia 2 de maio, hoje período de maio 6 horas, amanhã 2 de maio, 11 horas no perfil de Daniel Assunção, e segunda-feira 9 horas, dia 4 de maio, sobre produção antecipada. Aquele abraço, beijo grande, se cuidem.